Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu estou aqui única e exclusivamente para ler o texto do irmão Diego Ricker, que ele escreveu sobre o divórcio. Eu não vou me manifestar a esse respeito porque eu não tenho cacife teológico para isso. Então, a única coisa que eu vou fazer hoje é ler. Obviamente que quando eu li o texto, eu tive as minhas interpretações, eu orei pedindo a Deus que me desse discernimento. Mas eu não me sinto à vontade para falar sobre o assunto, entendeu? Então, o que eu vou fazer hoje, para vocês que não têm um manancial, é ler o que o irmão Diego Ricker escreveu, ok? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa nossa leitura, que nos dê esclarecimento, cada um aí a seu modo, para que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Ou é para a salvação, ou é para a perdição. Então vamos orar? Pai, em teu nome pedimos que tu possas abençoar essa nossa leitura, que tu possas abençoar esse nosso devocional de hoje. Certamente, Senhor, o Senhor escreveu essas palavras porque quer direcioná-las a alguém. Então, que ela possa tocar naqueles corações que é necessário que recebam esta palavra e que haja compreensão por parte de nós todos, que nós possamos entender aquilo que tu tens para nos dizer. São essas coisas que pedimos em nome de Jesus Cristo, pedindo também que tu nos perdoes pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, então o texto hoje para a meditação está em Mateus 19 e vai do 3 ao 8. Mas eu vou começar do versículo 1 e eu vou ler até o versículo 12, tá bom? Então vamos lá. Jesus fala sobre o divórcio. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a reunião da Judeia, que fica... Foi para a região da Judeia, que fica no lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu, e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele querendo conseguir alguma prova contra ele e perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. E os fariseus perguntaram: nesse caso, por que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? E Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. E Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus os tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Amém? Bem, irmãos, então o texto que o irmão Diego Ricker escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, chama-se Coração. E o versículo que ele escolheu é o 3, que diz: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. O divórcio é contrário ao projeto inicial de Deus. Isto aprendemos com as palavras de Jesus quando questionado acerca desta prática. Mas se o divórcio não é o propósito de Deus, por qual motivo Moisés o permitiu? A resposta é a dureza do coração humano. Esta é uma expressão idiomática usada por Jesus
para se referir às pessoas cujos corações eram incircuncisos. Isso quer dizer, pecaminosos e desobedientes. Tendo isso em mente, não apenas compreendemos melhor suas palavras, como também nos atentamos para a necessidade de examinarmos nosso coração. Jesus nos mostra que nos separamos porque somos pecadores. Estamos distantes de Deus e seguimos nossos próprios desejos pecaminosos. De fato, no coração há muitos ídolos. Por isso, cabe a cada um descobrir quais os ídolos que tanto ama para então abandoná-los e voltar-se de todo o coração para Deus. Vou ler esse parágrafo que ficou ruim. De fato, no coração há muitos ídolos. Por isso, cabe a cada um descobrir quais os ídolos que tanto ama para não abandoná-los e voltar-se de todo o coração para Deus. Se esse exame for feito antes e durante o casamento, um casamento à luz do Evangelho é cultivado. Se assim o fosse, não teríamos lares destruídos, onde os cônjuges são imaturos, inconsequentes, egoístas e assim por diante. Muito pelo contrário. Teríamos lares de paz, onde os cônjuges tementes ao Senhor, que criou o casamento, compreenderiam o significado de refletir a perfeita união conjugal a partir da perfeição da pessoa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos chama para viver numa perfeita aliança. Bom, irmãos, então, só para deixar bem claro, eu não emiti aqui qualquer juízo de valor, eu não dei a minha opinião, repito, não tenho cacife teológico para discutir sobre o divórcio, sobre por que as pessoas se separam ou por que elas continuam juntos. Eu apenas li aqui o texto do irmão Diego Ricker, ok? E o nosso manancial termina assim: examine seu coração e cultive coisas boas. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.